Olá, espero que vocês estejam muito bem. Aqui é o Eduardo do Museu Histórico de Cambé e eu fiz esse vídeo hoje porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o aniversário de Cambé, 11 de outubro de 2021, 74 anos de emancipação política e administrativa. E eu quero contar um pouquinho para vocês da história da emancipação política de Cambé e espero que vocês gostem. E espero também que deem contribuição. Se vocês tiverem alguma informação importante, curiosa, legal, escreve aí nos comentários e nós vamos daí contando um pouquinho da história de Cambé. Vocês sabem que a Cambé foi emancipada em 1947, através da Lei número 2, e quem assinou foi o governador Moisés Lupion. O curioso é que essa lei, além de Cambé, ela trazia uma série de municípios que conseguiram adquirir a sua autonomia a partir dessa mesma lei. São 21 municípios que se emanciparam. Entre eles Ibiporã, Campo Mourão, Jataizinho, Bela Vista do Paraíso. Não foi só Cambé, né? Então a gente se desmembrou de Londrina e conseguiu adquirir a autonomia, né? E Cambé se desenvolveu. Hoje é uma cidade com mais de 100 mil habitantes e está numa das regiões mais desenvolvidas do Brasil. Isso é motivo de muito orgulho, por isso que nós devemos comemorar uma terra de gente boa, uma terra de gente feliz. Só que o movimento para adquirir essa emancipação, ele começa bem antes de 1947. Os primeiros movimentos, eles acontecem já no final da década de 30, quando Cambé consegue ser elevado à categoria de distrito judiciário. E isso aconteceu no dia 9 de outubro de 1947. Foi criado, então, o Distrito Judiciário de Nova Danzig. Cambé ainda não tinha mudado de nome, era Nova Danzig. Então, a vila, ela passou a uma categoria de Distrito Judiciário e foi nomeado, então, o juiz de paz, que foi o Lino Gonçalves de Oliveira, o escrivão Rafael Petaglia, o subdelegado de polícia Manuel Moura de Menezes, o agente de fiscalização estadual Carlos Correia Borges, que permaneceu no cargo até 1940, quando foi substituído pelo Francisco de Paula Vieira, Chico Vieira, que ficou aí até mais ou menos 1945. E o desejo naquela época era justamente adquirir a autonomia. Rolândia já tinha se emancipado e o desejo da comunidade era que a gente fosse autônomo da cidade de Londrina. E houve então várias reivindicações e inclusive as autoridades do governo do estado pediam para as lideranças aqui da cidade para que credenciasse, para que cadastrasse eleitores, até para demonstrar a importância da vila, do recém-criado distrito, que queria ser um município, que queria ter uma autonomia municipal. Então eles vão na corrida pelo alcance dessa autonomia municipal, eles vão fundar a Sociedade dos Amigos de Cambé, que é formada por várias pessoas que vão ocupar depois espaços de liderança aqui. E, inclusive, uma das funções deles era cadastrar eleitores aqui, para poder, né, ter um número representativo de eleitores. E aí, através da Lei número 2, do dia 10 de outubro de 1947, o governador Moisés Lupion assina, então, a lei que dá emancipação política para o município, para Cambé. Essa lei ela foi assinada no dia 10 de outubro e foi publicada no dia 11. E muita gente comemora o aniversário, né, a data da instalação do município. Como eu disse para vocês, a lei número 2, ela traz, além de Cambé, outros 22 municípios que foram emancipados. Então, é uma lei muito importante. E aí, imediatamente, foi nomeado o Eustáquio Selman como o prefeito até que se fizesse eleições aqui no recém-criado município. Então, é convocada essas eleições e elas ocorrem no dia 16 de novembro de 1947. E vocês sabem quem que vai concorrer nessas eleições? Olha só, o doutor Jacídio Correia contra
o Dr. José dos Santos Rocha. Este era professor, o Dr. Jacídio, e o Dr. José era médico. E eles vão concorrer e o Dr. Jacídio ganha essa primeira eleição. Ele faz 691 votos contra 685 do Dr. José. Uma diferença de apenas 6 votos, imagina. E o Dr. José, ele depois, num depoimento, ele diz que ele questiona o resultado. Mas ao final das contas, o Dr. Jacídio se torna o primeiro prefeito eleito de Cambé e vai tomar posse no dia 8 de dezembro de 1947. Sabe aonde? Sabe? Na sede do Harmonia Tênis Clube, que naquela época ficava ali em frente à igreja, um pouquinho do lado, ali onde hoje é o Lions Clube. Então, naquele lugar, no dia 8 de dezembro de 1947, os vereadores eleitos nesse primeiro pleito, eles são empossados. Esses vereadores são o Maurício de Carvalho, o Arlindo Codato, o Francisco de Paula Vieira, o Eustáquio Selma, o Paulo Cristino, o Plácido Pietro Bom, o Luiz Ricieri, o Eduardo Rodrigues e o seu José Cilião de Araújo. O seu José. Eles são, então, os primeiros vereadores eleitos aqui por Cambé e eles dão posse para o Dr. Jacídio. O curioso é que eles vão se suceder no poder em Cambé durante mais de 20 anos, porque depois, quando tem a segunda eleição, o Dr. José ganha. Quando tem a terceira, o Jacídio volta. E quando tem a quarta, volta o Dr. José de novo. E quando tem a quinta, volta o Dr. Jacídio de novo. Portanto, o Jacídio foi 3 vezes prefeito de Cambé e o Dr. José 2 vezes. E com detalhe, o Dr. José foi o primeiro deputado estadual eleito também por Cambé, né? Então, essa é um pouquinho da nossa história e nós temos muitas histórias para contar. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo hoje nesta data tão importante pelos 74 anos de Cambé. Se você tem alguma história interessante, se você participou desses momentos interessantes da cidade de Cambé, deixe seu comentário, dê a sua contribuição. Se você tem objetos antigos, fotografias, documentos, doe para o Museu Histórico, né? Vamos juntos contar a história de Cambé e que isso, ao final das contas, acaba sendo uma retribuição para a comunidade, porque quem ganha é a comunidade. Então essa é mais uma história. Se você tem alguma sugestão de história, pode deixar aí nos seus comentários que eu vou contando para vocês, tá bom? Tudo é história e não se esqueçam, isso que eu conto para vocês é a partir do material que eu tenho aqui no museu. E se você quiser saber um pouquinho mais, é só vir aqui que a gente empresta para você ler também, tá bom? Um grande abraço, viva Cambé, viva os 74 anos de Cambé. Até lá, um abraço.